Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa noite. Você perde o Davó para a sequência da temporada, vai embora para o futebol dos Estados Unidos. O quanto isso é prejudicial para o time do Guarani e mais, você teme perder outros atletas, inclusive para a Série A, diante do bom futebol que o Guarani vem apresentando? Bom, infelizmente toda perda é significativa, independente do atleta. A gente sabe que é mais um jogador que vai nos deixar, né? Hoje foi a última participação dele conosco. Infelizmente a gente tem alguns desfalques para a sequência da competição. Isso tem sido um dificultador, lógico, para o nosso trabalho. A gente sabe que lesões são naturais, vão acontecer. A gente tenta ao máximo minimizá-las com os procedimentos que podem ser feitos nesse sentido, mas os cartões amarelos também dificultam o nosso trabalho. A gente tem alguns jogadores que são importantes, porque a gente ganha opções, ganha características da montagem da equipe, mas isso a gente tem que ir se virando conforme o tempo vai passando, né? As rodadas vão acontecendo e a gente espera que o quanto antes a gente possa ter mais atletas à disposição para que a gente ganhe de opções também para a sequência da competição, que é um campeonato longo. E a expectativa é que na próxima rodada a gente tenha mais atletas à disposição. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Daniel Paulista, a primeira derrota do Guarani fora de casa não poderia ter sido pior, de goleada. Na sua opinião, qual foi o fator principal que levou o Guarani a perder o jogo dessa forma? E como já recuperar o time para o jogo do próximo sábado contra o Vila Nova? Olha, eu analiso o jogo dividido em algumas fases, né? Acho que o resultado em si, 4-1, não condiz com o que foi a partida, né? O desenvolvimento da partida. Acho que nós tivemos dois tempos diferentes. Um primeiro tempo onde, mesmo perdendo por 2-0, o Guarani foi superior na partida. E no segundo tempo não. No segundo tempo o Vasco melhorou, o Guarani não voltou com a mesma dinâmica, com a mesma efetividade que teve no primeiro tempo. Mesmo tendo perdido o primeiro tempo por 2-0 e ter falhado em lances capitais do primeiro tempo, principalmente no início da partida, né, tomando 2 gols de maneira, vamos dizer, inocente, que foram determinantes para o resultado, porque toda a estratégia que montamos, toda a leitura que tínhamos em cima do adversário, com 2-0 no placar tão rápido da maneira como foi, jogou nossa estratégia, assim, dificultou a nossa estratégia para o restante da partida, mas mesmo assim no primeiro tempo o Guarani ainda criou inúmeras oportunidades, jogou ofensivamente, como de costume, organizado, girando bola, criando várias alternativas, o goleiro trabalhando bastante. Mas, como eu disse, no segundo tempo houve uma queda de rendimento, a equipe também se desestabilizou da parte emocional, tivemos algumas discussões no intervalo do jogo ali com a equipe do Vasco, principalmente, com a arbitragem, e isso talvez fez com que a nossa equipe desconcentrasse. Acho que são erros que aconteceram, que devem servir de aprendizado, porque é uma derrota com certeza dura, pesada, porque não trabalhamos de maneira nenhuma para que isso acontecesse. Mas nós temos que tirar lições dessa derrota para que a equipe cresça dentro da competição. A dificuldade ela é grande sempre na montagem da equipe, procurando sempre montar uma equipe bastante ofensiva, uma equipe que jogue de uma maneira equilibrada, organizada, mas infelizmente hoje, em determinados momentos do jogo, isso não aconteceu. O Vasco acabou em lances capitais sendo muito feliz nas conclusões, e nós, nos momentos onde tivemos a superioridade no jogo, com as oportunidades que tivemos, não tivemos a mesma competência para estar equilibrando a partida. Mas, como eu disse, é um aprendizado, seguimos trabalhando para que agora, nos próximos 2 jogos em casa, a equipe volte a conquistar bons resultados e permaneça figurando nas primeiras colocações do campeonato. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Daniel, até que ponto a arbitragem teve interferência direta no resultado da partida, na sua opinião? E gostaria que você falasse dos desfalques, né, do Júlio César, do próprio Alan Victor e do Diogo, jogadores que não participaram da partida de hoje, se esses desfalques também influenciaram no resultado ruim da equipe do Guarani. Não, primeiro assim, a gente tem confiança em todos os atletas que estão aqui disponíveis, né? Nossa expectativa é sempre jogar bem, né? Nós estamos tendo desde dessa sequência de jogos que estamos enfrentando, foram
12 jogos sequenciais, sem nenhuma folga de semana, para que haja uma recuperação completa do atleta, para que haja uma recuperação física satisfatória, e os atletas têm sido de uma entrega muito grande, mas infelizmente com essa carga excessiva de jogos, né, alguns atletas se lesionaram e não puderam estar à disposição, né, nessa sequência de jogos, né. Isso dificulta todo o trabalho de treinador, porque o grupo ele é formado para que o quanto mais atletas nós tivermos à disposição, mais opções nós ganhamos para o desenvolvimento das partidas, né? Em termos de estratégia, em termos de jeito de jogar. Nós temos hoje alguns atletas que estão fora, e a expectativa é que para a próxima partida, esse jogo especificamente, nós perdemos aí em cima da hora o Diogo, o próprio Alan, que teve um problema familiar aí de última hora, e juntaram com outros atletas que também não puderam atuar. Tudo isso dificulta, né, o trabalho. A equipe teve que jogar sem um entrosamento ideal, mas mesmo assim, como eu disse, foi um jogo onde a equipe teve altos e baixos, mas que nos momentos decisivos nós acabamos pecando, né, e o Vasco foi muito feliz nas conclusões e conseguiu o resultado satisfatório. Serve de aprendizado para que a gente possa seguir adiante agora com uma sequência de 2 jogos dentro de casa, onde a gente tem que primeiro respeitar o adversário, independente da colocação que ele esteja, mas temos que trabalhar muito para conquistar bons resultados e nos manter com um aproveitamento satisfatório. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, boa noite. Lógico que a goleada deixa um gosto amargo para as próximas rodadas. Mas, em termos de posicionamento da zaga, que falhas que você verificou e que podem ser consertadas para as próximas rodadas? E eu queria que você analisasse também a necessidade de preservação e incentivo ao zagueiro Titi. Não, olha, eu não costumo analisar, principalmente publicamente, atuações individuais. Eu acho que erros hoje aconteceram coletivamente. Nós pecamos em momentos cruciais da partida, onde nós proporcionamos ao adversário uma facilidade, entre aspas, de estar concluindo o nosso gol, principalmente num primeiro tempo onde o Guarani foi superior em termos de jogo jogado, mas saiu perdendo de 2-0 em 2 lances capitais, onde a equipe do Vasco foi muito feliz na conclusão. E isso a gente tem que servir, isso tem que nos servir de aprendizado, né? Eu acho que para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, a gente tem que ter tranquilidade no momento de uma derrota como essa. É lógico que a gente sabe da importância que teria um resultado positivo aqui, mas quando houvesse uma derrota como aconteceu hoje, nós temos que também saber trabalhar em cima desse resultado para que a equipe cresça, né? Porque nem tudo também está certo quando a gente ganha, da mesma maneira quando também não está tudo errado quando a gente perde. O Guarani vinha de uma sequência positiva de 6 jogos, né, de um aproveitamento alto, satisfatório, que nos fez figurar nas primeiras colocações da competição, e o trabalho continua. Lógico que a gente sabe da responsabilidade, sabe dos erros que aconteceram aqui, mas o trabalho ele prossegue. Temos agora jogos em casa importante, um período de dias a mais aí entre um jogo e outro, que com certeza isso será importante na recuperação dos atletas. Quem sabe poderemos ter mais alguns atletas à disposição para a próxima partida, e seguimos firmes aí, contando com todos. O Titi especificamente, como você citou, tem a nossa confiança, é um garoto formado dentro do clube com potencial e que segue o trabalho normalmente. Nada mudou pelo resultado e pelo que aconteceu aqui dentro da partida. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel. Eu queria saber qual foi o seu critério e o que você quis, né, como objetivo, com a ausência do Júlio César, colocar o Matheus Souza e não o Andrigo, como você fez no último jogo. Eu acho que são estratégias diferentes, né? Nós colocamos o Andrigo no jogo contra o Sampaio porque o Sampaio trabalhava muito defensivamente em 30, 40 metros, e nós não tínhamos campo para exercer velocidade, para correr em cima do adversário. Nós tínhamos que pensar o jogo, nós tínhamos que ter um melhor passe, nós tínhamos que ter uma melhor
abertura dos espaços, e essa abertura poderia ter sido com o meia, por isso que a entrada do Andrigo na última partida. Hoje, a estratégia, por se tratar de fora de casa, por enfrentar um adversário que necessitava de um resultado a qualquer preço, nós armamos uma estratégia onde nós iríamos preservar um pouco a questão de subir as linhas de marcação, dar um pouco de campo para a equipe do Vasco, para que quando a gente retomasse a posse de bola, aí sim a gente tivesse velocidades pelos lados, principalmente com o Matheus, com o próprio Sávio pela direita, juntamente com o Regis e o Davó pelo meio. Então, nós queríamos esse tipo de situação, mas infelizmente foi prejudicada pelos gols que tomamos logo no início da partida, e isso mudou toda uma estratégia, apesar de, no primeiro tempo, mesmo com essa característica dos atletas que tínhamos, com a bola rolando, ainda criamos inúmeras oportunidades, o próprio Matheus, o próprio Sávio, os atletas de frente, com a chegada do Rodrigo, os nossos laterais, criaram uma dificuldade grande para o Vasco. A mostra são as oportunidades que foram criadas, mas infelizmente no segundo tempo a gente caiu de rendimento, a gente não conseguiu manter a mesma dinâmica. É lógico que o Vasco também evoluiu dentro da partida, mas são aprendizados que aconteceram para que a gente possa seguir trabalhando e evoluindo, né? Não é só nas vitórias que a gente tem que crescer, nos momentos onde a gente perde, a gente também tem que tirar algumas lições que são importantes para esse amadurecimento, para esse crescimento, e a gente continuar buscando coisas boas dentro do campeonato. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Boa noite, Daniel Paulista. Até os 20 minutos do segundo tempo, o resultado do jogo parecia mentiroso. O Vasco desceu poucas vezes, mas converteu as oportunidades que criou no jogo. Você acredita que o resultado negativo contou com os desfalques da equipe na partida de hoje? Eu acho que os desfalques são importantes em qualquer momento. Não é porque hoje perdeu que foram esses desfalques os responsáveis pela derrota. Da mesma maneira que quando nós também vencemos jogos com alguns desfalques, né, houve a superação do grupo. Eu acho que a gente tem trabalhado com todos os atletas, procurado evoluir o nosso futebol a cada partida. Como você disse, eu acho que hoje o resultado não mostra o que foi o jogo. É lógico que o jogo foi dividido em algumas fases, o Guarani teve momentos melhores, boas oportunidades, não teve a condição de estar concluindo com sabedoria as jogadas que fez, e da mesma forma nós falhamos em momentos decisivos que foram determinantes para o resultado, porque deu uma tranquilidade ao adversário para que ele pudesse trabalhar com folga dentro do seu estádio, dentro do seu campo, e conseguisse controlar a partida em alguns outros momentos, né? Acho que esse resultado serve de aprendizado da maneira como foi, por tudo que aconteceu, mas a gente tem que continuar trabalhando com tranquilidade, saber que nas derrotas também nós temos que saber trabalhar para que a equipe possa evoluir. Não foi a primeira derrota que tivemos na competição. É lógico, pelo que a equipe vinha apresentando, pela sequência grande de resultados positivos, sempre se cria grandes expectativas, mas a gente sabia que em determinado momento essa derrota ela iria acontecer. Nós temos que agora sim procurar recuperar os atletas, focar nesse jogo próximo dentro de casa para que a gente possa voltar a vencer e continuar ali no pelotão de frente. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Daniel. O Vasco jogando com as linhas baixas a maior parte do tempo e o Guarani com dificuldades de penetrar a área do adversário. Como superar esse obstáculo em futuros confrontos em que porventura a equipe adote a mesma postura do Vasco da Gama na noite de hoje? Eu acho que assim, os gols do Vasco, nos momentos que eles saíram, principalmente os do primeiro tempo, né, no início da partida, facilitaram o trabalho do Vasco com essa postura. Eu acho que nós, no segundo tempo especificamente, nós não conseguimos criar como jogamos no primeiro. Acho que no primeiro tempo mesmo o Vasco com linhas baixas, a equipe do Guarani foi superior com o toque de bola, com as movimentações, haja visto as oportunidades que foram criadas, o número de finalizações no gol, não foram finalizações para fora, foram finalizações com defesa do Vanderlei, né, lances que poderiam ser traduzidos em gols, mas a gente não teve essa facilidade para igualar a partida já no primeiro tempo. No segundo tempo, lógico, houve a melhora da equipe do Vasco, a equipe não conseguiu voltar com a mesma dinâmica, com o mesmo futebol apresentado no primeiro.
talvez se desestabilizou também no aspecto emocional, que é uma coisa que a gente tem que procurar corrigir e conversar bastante com os atletas para que isso não volte a acontecer com todas as dificuldades que estavam sendo apresentadas, para que a gente possa manter-se focado durante todos os 90 e poucos minutos e não oscile tanto de rendimento como acabou acontecendo hoje. Thiago Andrade, podcast Bugricast. Daniel, como você explica a falta de efetividade do ataque bugrino quando enfrenta adversários que ficam fechados atrás e dão a bola para o Guarani jogar? Casos de Sampaio Correia e de Vasco e também de Coritiba no começo do campeonato. Obrigado, boa noite. Olha, nós temos que continuar trabalhando, ter um pouco mais de tranquilidade, principalmente quando as oportunidades elas acontecem e procurar convertê-las. Eu acho que você ter feito um gol nas oportunidades que você tem, isso passa uma tranquilidade para a equipe. Talvez o excessivo número de oportunidades criadas e você vai perdendo essas oportunidades, isso pode gerar um aspecto psicológico dentro da equipe. Mas, de uma maneira geral, eu estou muito satisfeito com o que a equipe vem apresentando ofensivamente. É lógico que hoje oscilou em determinados momentos, né? Em determinados momentos o Vasco foi melhor. Mas, de uma maneira geral, o Guarani tem se apresentado de uma maneira sólida dentro da competição, procurando o seu jogo, fazendo o jogo de uma maneira organizada, de uma maneira que sabe jogar, de uma maneira já definida. Haja visto as oportunidades que são criadas, a maneira como a equipe se porta dentro de campo. Mas situações como aconteceram hoje servem para que a gente cresça, né? Porque a gente sabe que não pode errar como erramos hoje, porque são determinantes para a construção de um resultado, como foi um resultado hoje de derrota, né? A gente tem que evoluir nesse aspecto para que isso não venha a acontecer novamente e a gente possa construir resultados positivos como estamos construindo dentro da competição. Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Fala, Daniel, boa noite. Depois de uma maratona de jogos, o Guarani ganha novo respiro no calendário, só volta a campo daqui uma semana. Gostaria que você falasse desse tempo livre de preparação, treinamento. Você tem perspectiva de ganhar algum jogador que está no DM? E outra, surgiu também o nome do Júnior Todinho nas últimas horas como possível reforço do Guarani. Trata-se de um atacante que tem passagem pelo clube, é uma indicação tua? O Guarani pode mesmo trazer esse jogador para 2021? Bom, vamos por partes, né? Eu acho que... Boa noite, Lucas. Vamos por partes. Primeiro, a questão... Desculpa, me fugiu agora. Ele perguntou Tempo para treinar. Eu acho que extremamente fundamental nesse momento. Acho que a nossa equipe chegou num ponto de o desgaste físico de estar no limite. Foram 12 jogos sequenciais com vitórias, lógico, mas assim, com viagens intercaladas. Nós não tivemos nenhuma sequência de 2 jogos fora ou 2 jogos em casa. Foi sempre um jogo em casa, um jogo fora. Jogo em casa, um jogo fora. Isso gera um desgaste ainda maior nos atletas. Então, eu acho que vai ser fundamental para que a gente, além de treinar alguns aspectos que precisam ser melhorados, a gente também vai ter uma condição para recuperar esses atletas que estão à disposição e eles terem uma recuperação qualificada de um jogo para outro, porque o tempo dessa partida para o Vasco até o próximo jogo vai fazer que essa recuperação aconteça e a gente tem uma equipe mais oxigenada, vamos dizer, nesse aspecto físico para a próxima partida. E a expectativa, lógico, que de liberação de outros atletas, né, que possam estar à disposição. Existe a possibilidade de alguns atletas que estão lá serem liberados, trabalhamos com isso, o departamento médico também tem se esforçado ao máximo para que isso aconteça e quanto mais atletas nós tivermos à disposição, melhor, porque com certeza vai fortificar o nosso grupo, vai fortalecer o nosso grupo para que a gente possa seguir nessa trajetória que a gente está de bons resultados, de sequência de jogos, figurando sempre na primeira parte da tabela, que é o nosso objetivo. E com relação a contratações, é lógico que essas perdas, tanto de lesões, como também de agora a saída do Davó, né? A gente é um clube hoje, pelo futebol que o Guarani vem jogando, é um clube que tem chamado a atenção do mercado, né? Jogadores têm sido procurados, a gente sabe disso, mas a expectativa é que essas saídas elas não aconteçam. O Davó, infelizmente, está nos deixando. Nós vamos ter que trazer, lógico, substitutos, jogadores que venham para fortalecer o nosso elenco, né?
não só na questão do Davó, mas quem sabe também em outras posições também, mas isso é uma questão tratada internamente, né? A questão de analisar um jogador ou outro, isso aí essa gente só vai fazer quando tiver algum jogador efetivamente contratado. No caso específico não existe nenhuma contratação feita, então nesse aspecto a gente não vai estar falando para não ficar gerando nenhum tipo de especulação. Daniel, encerramos aqui a entrevista coletiva, como sempre agradecendo pela sua presença, pela disposição. Vida que segue, vamos para a próxima. Não, faz parte, é lógico que estamos chateados, é lógico pela derrota, pela maneira como a derrota aconteceu. É uma derrota que tem um peso significativo, mas nós temos que saber trabalhar em cima dessa derrota. Não o futebol ele não é só feito de vitórias, nós temos que também tirar algumas lições das derrotas, aprender com elas para que a gente possa voltar o mais rápido possível a conquistar bons resultados, e pode ter certeza que vamos trabalhar muito, né, durante esses dias que teremos, para que contra o Vila Nova a gente possa fazer uma boa apresentação jogando dentro de casa e ser merecedor, quem sabe, de mais uma vitória. Boa noite, boa viagem, bom retorno. Valeu, um grande abraço a todos.